Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor está começando mais um vídeo do canal Palavra Plena, o canal que ensina a palavra de Deus. Deus te abençoe, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, compartilha para que o nosso canal possa alcançar muitas e muitas vidas e que o conhecimento da palavra de Deus possa ser alcançado por muitas nações, muitas pessoas e o nome do Senhor seja glorificado, tá certo? Hoje eu quero falar sobre a morte, tá certo? Jesus falou uma palavra bem interessante, se você tiver sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nistos? Veja que Jesus está afirmando que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ele diz, quem crê em mim, né? Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo que ainda que o homem morra fisicamente, a morte física, viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo que viverá, viverá o quê? A vida eterna após a morte. Porque sabemos que pelo pecado o homem foi atingido pela morte, tá certo? A morte não era a vontade de Deus para a vida do homem. A morte, ela é uma consequência do pecado, da queda do homem aqui na terra, deixando de ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então, o homem pecou, transgrediu contra Deus e assim a morte atingiu a vida do homem e o homem pereceu. Mas Jesus vindo, ele cumpre por nós a ordenança de Deus o Pai, ele morre no nosso lugar e nos dá o direito de a gente ter a ressurreição da vida. Só que não é a ressurreição da vida física, é a ressurreição da vida eterna, onde a morte já não vai ter domínio sobre nós. Por quê, irmãos? Porque a morte, ela reinou um período de tempo sobre a face da terra. Se você abrir a sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 14, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma, dizendo o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Veja que o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Porque quando Adão transgride a palavra do Senhor, não obedecendo a ordenança de Deus, ali naquele período, quando ele é julgado, quando ele é tirado do jardim do Éden, Adão fica sem o mandamento do Senhor. Veja que depois que Adão sai do jardim do Éden, é castigado, daquele período até o período de chegar Moisés, não tinha os mandamentos de Deus para a vida de Adão. O que é bem interessante, que Deus sempre cria a obediência e a fidelidade do homem a Deus. Veja que quando ele está dentro do jardim do Éden, Adão recebeu a ordenança do Senhor, que não era para comer do fruto. Então, a palavra do Senhor estava impetrada em voz, em palavras e transmitida a Adão, só que Adão deixou a palavra de Deus de lado, para assim ouvir a sua esposa, que foi enganada pela serpente, que ali há uma manifestação de Satanás sobre o animal chamado a serpente, que fala com Eva, e Eva assim come do fruto, cobiça o fruto, desejou o fruto, comeu e deu ao seu marido. E assim ele também transgride a palavra do Senhor. Então, pelo pecado veio a vergonha, gerou o castigo e também gerou a morte. A morte física atingiu o homem por causa da desobediência a Deus. Então, a morte atingiu a todos os homens na terra, porque os homens se tornaram mal. Por quê? Porque transgrediu a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo também vai dizer:
Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se cumpre o que está escrito em João, capítulo 11, que a gente leu, e versículo 25, que Jesus vem por nós, morre no nosso lugar, para assim nos justificar e nos religar de volta ao Pai. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo: quem crê em mim, ainda que morra nesta vida física, porque vai passar pelo período da morte, a não ser os irmãos que tiveram a exceção de o arrebatamento acontecer e eles serem levados. São as únicas pessoas que não vão passar pela morte. Mas aqueles que partirem dessa terra morrerão, porque é uma consequência do pecado. Mas diante das sagradas escrituras, da palavra de Deus, você pode ser um justo diante do Senhor. Você pode crer em Jesus Cristo, você pode o adorá-lo, você pode o servi-lo, você pode reconhecer que é pecador e que ele é poderoso para lhe perdoar, para lhe ajudar e fazer você vencer nessa vida. Seja um justo, porque quando o homem morre, obedecendo a Deus, vivendo o arrependimento e a santidade ao Senhor, ele é justificado diante de Deus. E quem é justificado diante de Deus tem privilégio. Qual é o privilégio, irmão? Livro dos Salmos, capítulo 116, verso 15, certo? Salmo 116, verso 15, vai dizer assim: preciosa é, aqui na Bíblia Sagrada, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, tá certo? Ele está dizendo, precioso, né? O salmista escrevendo, precioso é ao Senhor a morte dos seus santos. A palavra santos quer dizer separado, diferente, né? Vivendo de acordo com a vontade de Deus, vivendo as coisas de Deus, buscando as coisas eternas que são do alto. Seja um santo santificado na vontade de Deus, seja separado, seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que teme a Deus, que mesmo pecando, sendo pecador, se arrepende e se submete à vontade de Deus. Porque quando uma pessoa morre, que ela tem Deus no seu coração, quando uma pessoa morre, que ela adora Jesus, adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, precioso, vai dizer aqui, preciosa é a morte dos santos. Quer dizer, quando uma pessoa morre, temendo a Deus, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, obedecendo a sua palavra, reconhecendo que é pecador, vivendo separado, não de acordo com o que o mundo faz, mas sim se submetendo a Deus em obediência e vivendo os propósitos de Deus, a Bíblia diz e afirma claramente, explicitamente, corretamente, que essa pessoa está dando alegria ao Senhor, porque Deus se alegra quando alguém parte, porque está partindo para pertinho dele, porque a morte é a única fase final da vida do homem. Quando a gente morre, a gente só tem dois destinos, ou perto de Deus para sempre, ou longe de Deus para sempre. Então esteja você pertinho de Deus na eternidade. Creia em Jesus, creia no Espírito Santo, creia que Deus é o teu Senhor e que quando você partir dessa terra, você possa alegrar o coração de Deus. Dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Aqui é o evangelista Jairo José e mais um vídeo do canal Palavra Plena, a palavra completa e absoluta. Deus te abençoe em nome de Jesus.